Boa noite, Porto Alegre. Oh, que boa noite, bonito. Boa noite você que está em casa, assistindo num DVD ou no computador, na televisão, sei lá. Eu digo boa noite que nós estamos de noite aqui em Porto Alegre, essa série, O Clamor da Meia-Noite, que está de volta aqui na Novo Tempo. O Armagedon, uma série de 20 programas, e que você é o nosso convidado especial para assistir, e você também, que aceitou o nosso convite e que veio, que retirou o ingresso para assistir o Clamor da Meia-Noite. A gente fica muito contente de ter todos vocês aqui. Então vamos lá, a Bíblia e o Armagedon. Essa é a imagem que as pessoas têm do Armagedon em geral, não é? Por que será que as pessoas têm essa imagem? A imagem de guerra, de destruição. Olha o texto do Apocalipse, nós vimos isso no primeiro programa, estamos vendo agora de novo. Olha o que diz o texto do Apocalipse, onde aparece a palavra Armagedon. Então vi saírem da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta. Tem 3 personagens aí. Quais são os 3 personagens? Primeiro? Opa! Segundo? Mas por que vocês estão falando isso para mim? Chamando de besta? Não, né? Besta? Mas o que é besta será na Bíblia? Besta é um xingamento? É alguém falando besta? Não, a gente vai aprender isso também. Porque às vezes a besta é uma coisa ofensiva. Não é ofensivo na Bíblia a besta, como a gente pensa na nossa cultura, não é? E o outro é o falso profeta. São 3 personagens aqui do Armagedon. Vai colocando essas coisas na cabeça. Como eu disse, tudo que nós estamos estudando até agora são o alicerce. E quando a gente vê uma construção acontecendo, a gente fica impaciente para ver como é que vai ficar depois, não é? Mas vamos lá, vamos passar para frente. E diz assim: são espíritos de demônios que realizam sinais miraculosos. O que são sinais miraculosos? Milagres. Então quer dizer que no Armagedon tem uma equipe reunida fazendo milagres. Milagres. Eles vão aos reis de todo o mundo. Eles fazem milagres, mas eles são, lá em cima disso, são espíritos de demônios. Eles vão aos reis de todo o mundo a fim de reuni-los para a batalha do grande dia do Deus poderoso. Eles vão a quem mesmo? Vamos lá, eles vão aos reis. Está falando de poderes, está falando de nações, está falando de países. E por isso que nós fomos buscar lá atrás a profecia que fala de impérios mundiais. Tudo isso vai se comunicar com o Apocalipse daqui a pouco. Aqui está falando de reis, de nações, de poderes políticos. É isso que está falando. E sabe de uma coisa? Tanto a Bíblia quanto o Apocalipse, ela conta a história do grande conflito entre o bem e o mal, Deus e Satanás, e como essa batalha influencia o povo de Deus. E quem que é o povo de Deus? São as pessoas que, ouvindo o chamado de Deus, decidem aceitar, dar atenção para Deus, porque Deus chama a quantos? Deus chama a todos. Todas as pessoas no mundo são chamadas por Deus. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos, ou poucos resolvem dar atenção ao chamado de Deus. Mas vamos lá, e o texto termina dizendo: então os 3 espíritos reuniram os reis todos no lugar que em hebraico é chamado Armagedon. E a nossa grande pergunta: o que é o Armagedon? Eu mostrei para vocês que Hollywood diz que o Armagedon é um grande asteroide que vai se chocar com a Terra nesse filme, né? Eles abordaram o assunto dessa maneira. Por causa disso, nós fomos buscar Daniel 2, onde conta a história de uma estátua muito grande e onde aparece uma pedra gigante
chegando num momento da história do mundo. E eu vou dar uma repassada bem rápida. O sonho de Nabucodonosor, imperador de Babilônia, do Império Babilônico, 600 antes de Cristo, 605 antes de Cristo, e ele sonhou com essa grande estátua, era uma estátua diferente, tinha a cabeça de... Vamos ficar espertos junto comigo? Vamos lá. O pessoal em casa vai ouvir. A gente tem aqui uns microfones só para vocês falarem comigo. Cabeça era de? Ouro. Cabeça era de ouro. O peito e os braços eram de? Prata. O quadril e o ventre de bronze. As pernas de? Ferro. E os pés? É isso mesmo. Vocês falam tudo invertido. Um fala primeiro o ferro e outro fala o barro. Aí não dá para entender direito. Mas é isso, vocês estão afiados, não estava escrito, vocês acertaram tudo. Eu tenho certeza que você lá em casa também já está craque no assunto aqui do Daniel, né? Então vamos lá. A história mostra para a gente, e a explicação bíblica direitinho, a gente foi explicando tintim por tintim, e diz que a cabeça, como Daniel explicou para o rei Nabucodonosor, era a cabeça de ouro, o Império Babilônico, que durou do 605 ao 539 antes de Cristo. Depois ele explica que os peitos de prata, com os braços, representava o Império Medo-Persa, que aconteceu do ano 539, quando acabou o Império Babilônico, até o ano 331 a.C. Em seguida, a história mostra para a gente que depois do Império Medo-Persa, veio o Império Grego, que aconteceu de 331 a 168, com Alexandre o Grande como o grande general e comandante. Logo depois, as pernas de ferro. O império que veio em seguida, a história nos conta que foi Roma, o maior, o mais longo de todos os impérios e o mais duro também. Jesus morreu durante o Império Romano, e depois de Roma, o mundo se dividiu e nunca mais teve o império, e ali diz o seguinte, a profecia diz, assim como o ferro e o barro não se misturam, eles vão tentar se misturar em casamento, mas não vão conseguir. E a gente também estudou, fez um estudo profundo na história, mostrando como é que os casamentos foram se cruzando na Europa, e nem assim eles conseguiram uma hegemonia e um império mundial. Depois outros tentaram. Napoleão tentou o império mundial, não tentou? Quem mais tentou? Hitler tentou também o Império Mundial, também não conseguiu, né? Então aqui está o resumo de tudo, né? As partes da estátua. Daniel diz no final do sonho, ou no final da revelação do sonho que Deus deu para Daniel, para dar para o rei, ele diz para o rei, quando estavas olhando, uma pedra foi cortada, ou foi jogada sem o auxílio de mãos, feriu os pés de ferro e de barro, e os esmiuçou. E a minha pergunta é, pedra? O que será que é esta pedra? E a pergunta até aqui só girou em torno de assim, será que é um asteroide que vem se chocar com a Terra? É o asteroide ou não? Você tem dito para mim que não é. E eu estou achando vocês muito sabidos nessa questão aí, né? Mas vamos dar uma atenção a esse texto especificamente. Olha só. Também eu te digo, quem está falando isso aqui? Jesus está falando, lá em Mateus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Essa é uma declaração de Jesus. E Jesus disse isso para Pedro, e diz, também eu te digo, Pedro, que tu és Pedro, e sobre esta pedra, por que Jesus falou isso para Pedro? O que significa o nome Pedro? O que ele significa? Dá uma olhada. Pedro igual a Petros, que é seixo de pedra. Uau! E Jesus dizendo, também eu digo para você, Pedro, que você é Pedro, é o que? Seixo de pedra, e sobre esta pedra eu vou edificar a minha igreja. Vamos pensar bem. Lá na estátua, Jesus está falando de reinos. E se você lê o texto de Daniel 2, como Daniel explicou para o rei, no final ele diz assim, no final de tudo, Deus levantará um reino que não vai ser jamais destruído. Será que esse reino
é a igreja fundada em cima de Pedro? Será que é isso? Deus estava anunciando, na verdade, o início da igreja cristã, que depois se tornou a igreja católica? É isso que Deus está falando, que Jesus está falando? Também eu te digo que tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Será que Jesus edificou a igreja em cima de Pedro? Será que a igreja é essa pedra e a profecia está falando disso? A tradição nos ensina, o que nos ensina isso aqui? A tradição. O que nos ensina isso? A tradição. O que a tradição ensina? Jesus mudou o nome de Pedro. Jesus mudou o nome de Pedro, sim ou não? Eu vi que você está em dúvida. Teve gente que disse sim, teve gente que disse não, e teve gente que ficou quieta. Pedro é a pedra fundamental do Novo Testamento. O que é pedra fundamental? Eles usavam como alicerce uma pedra, e tinha que ser uma pedra grande, pesada. Essa pedra era testada, muito testada. A tradição nos diz que Pedro era essa pedra, e diz que Jesus colocou Pedro como superior dos outros discípulos. Naquele momento que Jesus diz assim: também eu te digo que tu és Pedro, tu és Petros, é um seixo de pedra, e sobre esta pedra eu vou edificar a minha igreja. E a tradição diz também que Pedro estabeleceu em Roma a sede do seu episcopado. A tradição diz assim: depois daquilo, depois que Jesus morreu, Pedro esteve em Roma, e lá ele estabeleceu a sede do seu episcopado, e ele foi o primeiro bispo de Roma, e o Papa também é o bispo de Roma, e daí veio o papado. E em seguida diz que Pedro foi o primeiro Papa. É isso o que a tradição nos ensina, e nós vamos por esse caminho hoje à noite para entender e para saber como funciona o sistema papal, para saber se aquela pedra é Pedro, a igreja, o sistema do papado. Vamos dar uma olhadinha como é que funciona. Primeiro, o sistema papal, ele é um sistema de governo, ou seja, o Vaticano é um país. Você sabia disso? Todos sabiam disso? Todo mundo? Ou seja, quando o Papa assume como líder religioso, ele assume também o país do Vaticano como um monarca, como um rei, como governante daquele país, né? O Papa é considerado também rei, ou seja, ele é líder religioso, mas ele também é rei. Em terceiro, o sistema papal, ele é um sistema, portanto, ele é um sistema político-religioso. Interessante, né? Ele não é só religioso, ele também é um sistema político, porque ele é rei e é líder religioso, então é político-religioso. Tudo isso é muito importante para a gente entender o Armagedon. Todos os reis do mundo honram o Papa. Já perceberam como é que é? Olha só, essa foi a posse do Papa Francisco. Olha só como é que foi. Tinha reis, tinha dirigentes, governantes do mundo inteiro. Tinha 132 delegações do mundo que foram cumprimentar o Papa Francisco. Olha o que diz esse texto aqui, tirado da UOL, de 19 de março de 2013. Entre os representantes de outras religiões, porque não estavam só os governantes, tinha representantes de outras religiões, estavam ainda o metropolita arcebispo Hilarion da Igreja Ortodoxa Russa, essa é a religião ortodoxa, o metropolita como é que é o nome dele? Vocês leem lá para mim? Se vocês não conseguem, eu também não, mas é ele ali, ó, da Igreja Ortodoxa Sérvia, o reverendo Olai, podia chamar João, Antônio, era mais fácil, né? Reverendo Olai Fixi, deve ser isso aí, do Conselho Mundial de Igrejas e representantes da Comunhão Anglicana, da Igreja Anglicana, da Federação Luterana Mundial, da Aliança Mundial Evangélica e de outras religiões. Entende? Então, quem se considera evangélico estava lá representado pelos representantes dos evangélicos. Breve história do papado. Vamos entender como é que o papado chegou nisso.
como é que foi montado o sistema do papado na história, e nós vamos ter uma pequena aula de história agora. Se prepara. Primeiro, a história conta que o papado, ou seja, os papas através dos séculos, prestaram um serviço crucialmente relevante à igreja e à sociedade. Ou seja, através do papado foi beneficiada não só a igreja, mas também a sociedade. Muitos homens piedosos foram papas, muitos homens íntegros, conhecedores da Bíblia, da palavra de Deus, e excelentes administradores. A história nos relata isso. A história relata também que no primeiro século não tinha episcopado monárquico, ou seja, não tinha assim um bispo que era um monarca. As igrejas eram lideradas por colegiados de bispos ou presbíteros, ou seja, em cada igreja tinha um líder que era um bispo ou era um presbítero, mas não tinha um que dominava todos os outros, ou que era chefe de todos os outros. E inicialmente a palavra papa foi aplicada a altos oficiais eclesiásticos de todos os tipos, especialmente aos bispos. Quer dizer, mesmo os bispos eram chamados de papa, e o nome foi usado exclusivamente para o bispo de Roma só a partir do século V. Interessante essas coisas, não são? Olha, quando a gente vai para a história, a gente começa a perceber e entender como é que as coisas são. Leão I, que viveu ali entre 440 e 461, foi considerado por muitos o primeiro papa histórico. Ele defendeu a autoridade papal, destacando os bispos de Roma como sucessores de Pedro. Então vê, esse Leão I, que é considerado por muitos como o primeiro papa, foi ele que começou a defender essa coisa de que o pontificado se baseava naquilo que Jesus falou para Pedro. Ele era um conhecedor da Bíblia, estudando a Bíblia, diz, olha, é aqui, ou seja, a partir dali, entre o século I e o ano 440, não tinha isso da igreja dizer, olha, vamos continuar o que Jesus deixou para Pedro. Foi dessa maneira que aconteceu. Então vamos lá. O apogeu do papado antigo foi com Gregório I. O que aconteceu nesse apogeu? Ele saneou as finanças da igreja, foi um dedicado estudioso das Escrituras, reformou a liturgia, deixou a liturgia mais perto do povo, regularizou as celebrações do calendário cristão e promoveu a música sacra, o canto gregoriano. Foi o Gregório I, que o canto gregoriano naquela época era um grande avanço da música para dentro da igreja, ou seja, ele se preocupava com a música. Em meados do século VIII, o pai de Carlos Magno deu à igreja os amplos territórios do centro e do norte da Itália, que se tornaram os estados pontifícios. E aí os papas se tornaram reis. Então por que o papa é um líder religioso e é também um líder político? Por que o papa é rei e é papa? Porque aqui no século VIII, esse homem chamado Carlos Magno deu para a igreja esses estados pontifícios. Então eles tinham agora um território que pertencia à igreja também. O papado também teve seus períodos sombrios, marcados por imoralidade, corrupção. No final do século IX, no início do século XI, 1/3 dos papas morreu de forma violenta. Essa foi uma parte escura, difícil. Eu coloquei lá em cima ferida e reação, porque houve um momento na história em que o sistema do papado ele recebeu uma ferida forte. Essa foi a primeira ferida. Em 1796, tropas da França, sob a liderança de Napoleão Bonaparte, derrotaram o exército papal e ocuparam Ancona e Loreto. O Papa Pio VI pediu paz e foi concedida em Tolentino.
Olha só, quando Napoleão chegou com a Revolução Francesa, eles declararam a separação entre a igreja e o Estado. Lá nos Estados Unidos, mais ou menos na mesma época, com a Revolução Norte-Americana, eles não se afastaram, eles declararam separação entre igreja e Estado, mas aqui o Estado se declarou ateu. Na França eles se declararam ateus, ou seja, não tem mais ligação nenhuma mesmo. Lá nos Estados Unidos eles dizem, não, a igreja existe lá, nós cremos em Deus, e o Estado existe aqui, um não interfere no outro. Mas aqui tinha um movimento contra Deus. O iluminismo estava muito forte nessa época, e aconteceu que Napoleão teve essa atitude radical. Reação: 10 meses depois, as forças papais organizaram um motim que resultou na morte do brigadeiro general Marturin Leonard Duplot. Então, ou seja, o exército do papado contra-atacou e eles se recuperaram. E agora eu pus lá em cima, ferida mortal, entre aspas, porque o papado não morreu, está vivo até hoje, mas foi uma ferida muito, muito pesada. O que aconteceu? Em fevereiro de 1798, o general Berthier proclamou a República Romana, exigindo que o Papa renunciasse os seus poderes temporais, ou seus poderes como rei. E o que aconteceu? Como Pio VI recusou, o Papa foi feito prisioneiro e em 20 de fevereiro de 798 foi escoltado do Vaticano para Siena e de lá foi para Certosa, indo finalmente a Valença, onde faleceu em 29 de agosto de 799. Ou seja, o Papa foi preso pelo general Berthier e morreu na prisão. Por isso que eu disse, ferida mortal. Olha só o que aconteceu dentro da história. Acontece que Napoleão entendeu que a França precisava de um retorno para a religião. E Pio VII agora foi eleito no lugar de Pio VI. Vamos eleger um Papa. E Napoleão elegeu. Só que Napoleão tinha condições. Quais eram as condições? Em 1804, Pio VII foi convidado a coroar Napoleão. Mas este acabou se autocoroando. Napoleão era um camarada muito intransigente, era ou não era? Muito tempestivo, muito temperamental. Aconteceu também que Napoleão nomeou bispos, ele mesmo nomeou bispos, fez os religiosos jurarem fidelidade à coroa e tentou manipular o próprio Papa. Mas o Pio VII se negou a isso. Napoleão ocupou os estados pontifícios e prendeu Pio VII. Ou seja, o sistema papal ali estava interrompido oficialmente. E é isso o que a história nos conta. Mas, como nós vemos que o papado hoje está vivo, atuante, muito vivo, muito atuante, aconteceu o início dessa cura. Como é que essa cura começou? Somente em 1814, o Papa pôde retornar a Roma. 1814 agora, no Congresso de Viena. Os estados papais foram devolvidos, ou seja, devolveu os estados papais, o Papa passou a ser rei de novo. Pronto, religou a história. Após a derrota de Napoleão em Waterloo, Pio VII apoiou o povo francês, que sofreu muito sob Napoleão, e lutou para que não aparecessem outros Napoleões. Ou seja, agora o Papa se juntou à política para evitar que a França sofresse sob a liderança de uma outra pessoa como Napoleão. Segundo os historiadores, com a morte do Papa Pio VI, em pleno período da Revolução Francesa, muitos julgaram que se sepultaram para sempre o pontificado. Por isso eu disse ferida mortal. Mas a cura total da ferida foi acontecendo aos poucos. O Concílio Vaticano II, nos anos 1960, agora está bem mais pertinho de nós, né? Porque em 1960 aconteceu logo ali, não foi? O que você acha? Faz pouco tempo que aconteceu 1960, não faz? Faz ou não faz? Obrigado, porque eu sou nascido nessa década, 1963. Foi logo ali. Em 1960, o Concílio Vaticano modernizou o papel e a ação da igreja na sociedade.
E agora começou a dar de novo novos horizontes. Após a conclusão do Concílio Vaticano, o Papa Paulo VI e os que vieram depois dele, principalmente o Papa João Paulo II, lembra dele? Opa, chegamos mais bem pertinho de nós aqui na história, e a história vai ficando mais próxima. O Papa João Paulo II fez o quê? O Paulo VI e o Paulo II passaram a ser conhecidos como os papas peregrinos. Por que papas peregrinos? Porque eles viajaram o mundo inteiro pregando o ecumenismo. O que é o ecumenismo? A união de todas as religiões, sem muros e sem barreiras. E você não viveu provavelmente na época do Paulo VI, mas você viveu na época do João Paulo II. E hoje, o que o Papa Francisco está fazendo? Ele está seguindo o mesmo caminho do Paulo VI e do João Paulo II, e está viajando o mundo inteiro, e ele fortemente tem pregado a união de todas as religiões, ele fortemente tem pregado o ecumenismo. É isso ou não é? E por isso a gente vê. Aliás, o Papa Francisco é uma simpatia de pessoa, é ou não é? Você não acha ele uma simpatia? Ele é muito simpático, muito carismático, e quando ele viaja ao mundo inteiro, e ele tem contato com repórteres, com pessoas, ele impressiona as pessoas por causa disso. E está fazendo um trabalho muito forte em torno dessa área do ecumenismo. Vamos lá voltar. O que a tradição nos ensina? A tradição nos ensina que Jesus mudou o nome de Pedro. A tradição ensina para a gente que Pedro é a pedra fundamental, aonde Jesus fez nascer a sua igreja. Diz que Jesus colocou Pedro como superior dos outros discípulos, e diz que Pedro estabeleceu em Roma a sede do seu episcopado, e diz que Pedro foi o primeiro papa. A pergunta é agora assim: o que a Bíblia nos diz? O que a Bíblia diz? E aqui eu tenho que parar um pouco, para, depois de tanta coisa de história assim na tua cabeça, informação, para um pouquinho, dá uma respirada funda assim, ó. Respira aí em casa, vamos lá, de novo, vai. Areja a cabeça, deixa vir oxigênio para o cérebro, né? Show o sono, passa o sono para lá. E eu quero chamar a sua atenção num negócio. Aqui começa uma guerra que nós precisamos enxergar, porque em geral a gente não enxerga essa guerra. É uma guerra que existe sempre em qualquer pessoa que decida amar a Deus e servir a Deus. É uma guerra, uma luta entre Bíblia, a verdade do que diz a Bíblia, e a tradição. Você entende? Certo? Qual é a religião que tem tradição? Qual religião tem tradição? Todas têm. Todas as religiões têm suas tradições. Todas têm. Tradição é aquilo que eu faço porque as pessoas me disseram que tem que ser assim. Você entende? Por que eu faço isso? Sabe quando alguém diz assim: por que você não faz tal coisa? Ah, é porque eu sou cristão. Ah, mas pede para o teu pastor para ele te liberar. E tem gente que acha que o pastor é a consciência dele. Uau! Quando eu era garoto, que alguém dizia assim, uma vez um professor disse para mim: pede para o teu pastor. Eu digo assim: mas meu pastor não manda em mim. Quem manda em mim é Deus. Eu vou olhar o que a Bíblia diz. Se a Bíblia diz assim, o pastor pode falar. Se ele falar para eu fazer, ele está errado. A Bíblia que está certa. Como é que eu vou seguir o que os outros dizem? Então a tradição é aquilo que eu faço porque eu sempre fiz. É aquilo que eu faço porque eu acho que está certo, que me ensinaram assim. E na maioria das vezes, a gente segue tradições sem perceber. Por isso que eu perguntei para você, qual é a religião que tem tradição? E como eu estou falando da história, você vê, isso aqui não é nem história da Igreja Católica. É lógico que é a história da Igreja Católica. Mas eu falei de história do cristianismo. Você é cristão? Essa é a nossa história. Porque foi assim que veio a igreja cristã. Essa é a história da nossa raiz como cristãos, desde Jesus, e a história veio avançando. Depois lá na frente aconteceu a reforma, e que aí se separou o catolicismo de protestantismo, mas essa é a nossa história, história do cristianismo. Mas como eu estou falando de papado e tal, pergunto, qual é a igreja que tem tradição? E você automaticamente
já liga com o que eu falo, a igreja católica, não é? Pensou a igreja católica, mas toda a igreja tem tradição, e o problema é que a gente não vê que a nossa igreja tem tradição, sabe? Isso é um problema grande, e a gente segue as coisas que a nossa igreja nos ensinou, que as pessoas nos ensinaram, e muitos dizem assim, nossa, mas eu estou ouvindo isso aí faz mal para o meu ouvido, sabe por quê? Isso eu acredito desde criancinha, o meu pai ensinou, minha mãe ensinou, meu pai era um homem de Deus, era uma mulher de Deus, e eu acredito nisso. Então, nós temos que fazer uma escolha, e hoje, a escolha de hoje, no programa 3 do Armagedon, a nossa escolha é, ou Bíblia, ou tradição. Lógico que muitas vezes Bíblia e tradição vão andar juntas e vão dizer a mesma coisa, mas muitas vezes a Bíblia vai dizer vai por aqui e a tradição vai dizer vai por ali, e eu fico com quem? Com a Bíblia ou eu fico com a tradição? Eu fico com o que Deus revelou através da palavra, ou eu fico com o que o homem ensinou porque eu sempre fiz e é assim? Com o que eu fico? Você está em dúvida? Fico com Bíblia ou com tradição? Tem razão? Tem certeza? Tem certeza disso? Então aqui começa. Vamos estudar do ponto de vista da Bíblia. Primeiro, Jesus mudou o nome de Pedro? Vamos lá ao texto de João 1, 41 e 42. Ele achou primeiro o seu próprio irmão, Simão. Foi quando Simão foi buscado para ser discípulo. A quem disse: achamos o Messias, que quer dizer Cristo. Messias quer dizer Cristo. E o levou até Jesus. Olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, o filho de João. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. E aí, lendo esse texto, Jesus mudou o nome de Pedro, sim ou não? Jesus mudou o nome de Pedro, sim ou não? Sim. Então aqui eu vou te ensinar uma outra coisa agora, que a gente não percebe. Não dá para a gente se basear ou para montar uma doutrina em cima de um texto. A gente tem que comparar um texto com outro texto, mas também não dá para montar em cima de dois só. Aí tem que achar um outro que diz a mesma coisa, um outro, tem que ter uma série de textos bíblicos que digam a mesma coisa, entende? E não é porque aqui está dito errado, é porque aqui só diz até uma parte. Aqui Jesus diz assim: o teu nome é, como é que é o nome? É Simão, mas você vai ser chamado Cefas, que é Pedro, seixo de pedra. Tá, então vamos continuar. Olha esse outro texto, Lucas 6, 13 e 14. E quando amanheceu, chamou a si seus discípulos e escolheu 12 entre eles, aos quais também deu o nome de apóstolos. Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, e André seu irmão, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu. Opa! Jesus mudou o nome de Pedro? Jesus fez o quê? Ele acrescentou o nome. E você vai encontrar alguns lugares na Bíblia chamando de Simão Pedro. Não é isso? Simão Pedro. Então Jesus acrescentou o nome. Ele não mudou o nome de Pedro, ele acrescentou. Então, nesse item, quando a tradição diz assim, Jesus mudou o nome de Pedro, está certo ou está errado? Está errado. Segundo a Bíblia, Jesus não mudou, ele acrescentou. A segunda coisa diz: Pedro é a pedra fundamental do Novo Testamento. E esse assunto eu vou deixar para daqui a pouco, tá? Vamos pendurar no cabide. A tradição diz que Pedro foi colocado por Jesus como superior dos outros. Será que Jesus o colocou mesmo? Levantou-se entre eles uma discussão sobre qual deles seria o maior. Isso está em Lucas 9, 46. Isso aconteceu depois que Jesus falou com Pedro e diz assim: você chama Simão, mas você vai chamar Pedro. E acrescentou o nome Pedro para Simão. E as pessoas, a tradição diz assim: naquele momento Jesus colocou Pedro acima dos outros e fez Pedro superior aos outros.
Aí depois foi acontecendo, o tempo foi passando, de repente, a Bíblia diz, levantou-se entre eles uma discussão a respeito de quem era o maior. Ué, se eles estavam discutindo quem era o maior, será que Jesus colocou Pedro como superior aos outros? Não. Porque se eles estavam discutindo, se Jesus tivesse dito, Pedro é o líder de todos, Pedro, eu vou fundar minha igreja sobre Pedro, não teria dúvida, e eles iam respeitar Pedro como o líder. Então, nesse quesito, nós podemos ver em Atos 11, de 11 a 18, que é relatado que Pedro e João foram enviados pelos apóstolos. Se ele fosse superior aos outros, ele é quem enviaria as pessoas, você entendeu? Aqui no texto está dizendo, os apóstolos enviaram Pedro e João, mas se ele fosse o líder da igreja, se ele tivesse sido colocado o Papa, como diz a tradição, ele não teria sido enviado. Em Atos 15, 13 e 19, mostra o primeiro concílio da igreja, e ali mostra Tiago presidindo o conselho, e não Pedro. Se fosse Pedro, não seria ele que ia dirigir esse concílio da igreja? Toda a comunidade ia reconhecer Pedro como líder, mas era Tiago que estava presidindo. E em 1 Coríntios 12, 28, Paulo descreve os cargos da igreja, e ali ele cita que na igreja nós temos, entre os cargos, ele diz, temos apóstolos, profetas, mestres, e fala um monte de outros. Um cargo que ele não diz que existe é o vigário de Cristo. Ele não diz papa, não diz vigário. O que é vigário, a palavra? Vicarios, quer dizer substituto. Então, quando alguém fala que é o vigário de Cristo, ele está dizendo que ele é o substituto de Cristo. E Paulo não aponta esse cargo dentro da igreja primitiva. Então, realmente teve um hiato muito grande entre a conversa de Jesus com Pedro e depois, quando o primeiro Papa apareceu lá em 440 e pouco. Então, Pedro é a pedra fundamental do Novo Testamento, sim ou não? Segundo a Bíblia, sim ou não? Não, também não é. O 2 nós estudamos ainda. Jesus pôs Pedro como superior dos outros? Não, ele não pôs. Aquela outra segundo nós não estudamos ainda, né? 4. Roma teria sido a sede do episcopado de Pedro. Ou seja, Pedro foi para Roma e lá ele fundou o seu episcopado. Agora nós temos que ir um pouquinho para historiadores. Se Pedro estivesse em Roma, vamos pensar e vamos raciocinar comigo. A epístola que Paulo escreveu para os romanos, ele não precisaria ter escrito. Sabe por quê? Paulo escreveu a carta dele para os romanos para poder direcionar a igreja. A igreja estava se afastando do caminho de Deus, estava se afastando da palavra de Deus. Então Paulo escreveu isso aqui para direcionar a igreja. Você acha que se Pedro estivesse em Roma, Paulo ia precisar mandar uma carta para Roma para poder direcionar a igreja? Não. Então Pedro, isso aqui indica que Pedro não estava lá em Roma. Esse historiador chamado Philip Scaff, no seu livro History of the Church, no volume 1, ele afirma o seguinte: a tradição romana de 20 ou 25 anos de episcopado de Pedro em Roma é, sem contestação, um erro cronológico colossal. Ou seja, ele está dizendo, isso não existiu. Pedro não ficou 20 a 25 anos em Roma. Outro historiador antigo chamado Irineu afirma que Paulo e Pedro ordenaram a Lino, eles ordenaram Lino como primeiro bispo, cujo nome é citado em 2 Timóteo 4, 21. Então tem ainda uma outra tradição de um historiador antigo dizendo que Lino foi ordenado como o primeiro bispo da igreja. E isso aparece na Bíblia, quer dizer, ali a tradição se encontra com a Bíblia, porque bispo era um cargo. Então, a nossa quarta pergunta: Pedro estabeleceu em Roma a sede do seu episcopado? Sim ou não? Não. Tudo indica que não. Não foi assim. E a nossa quinta: Pedro foi o primeiro Papa. Isso diz a tradição. Será que Pedro foi realmente o primeiro Papa? Então agora nós vamos fazer o seguinte: vamos pegar a pergunta 2 de lá do cabide e vamos despendurar e vamos deixar a 5 no cabide, tá bom? Qual que é a 2? Pedro é a pedra da Bíblia? Vamos lá.
E essa foi a nossa primeira pergunta, não foi? A pedra lá de Nabucodonosor, da estátua, e eu perguntei, o que é a pedra? E aí nós fomos para o lado do, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificaria a minha igreja. Será que é ele mesmo a pedra? Em grego, tem duas palavras para pedra, e nós já descobrimos qual foi usada para traduzir o nome de Pedro. Qual foi mesmo? Foi Cefas. Petros, ou Cefas, que é seixo de pedra. Tem uma outra palavra, que é Petra. Petra quer dizer o quê? Rocha. Que interessante. Então quer dizer que Jesus diz, também eu te digo que tu és Petros, seixo de pedra, e sobre esta Petra, rocha, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Uau, nós estamos chegando num ponto interessante aqui. Olha só, quando a gente pega o original, é assim que está escrito no grego. Pedro, você é Petros, seixo de pedra. E sobre esta Petra, sobre esta rocha, edificarei a minha igreja. Será que ele está falando de Pedro mesmo? E aí? Não ficou claro ainda. Não totalmente. Pedro é a pedra fundamental do Novo Testamento? Não. Por quê? Pedro não era uma rocha? Ele era um seixo de pedra. Então, pelo que a gente vê ali, Pedro não é a pedra fundamental do Antigo Testamento. Mas, vamos para o último ponto. Será que Pedro foi o primeiro Papa? Foi ou não? Vamos ver. Antes de eu tenho que fazer um questionamento. Sabe por quê? Eu tenho que ser honesto. Eu disse para vocês ontem que eu tenho um compromisso com a verdade, né? E eu tenho que falar a verdade. Então eu não posso pegar a história e apresentar para vocês só aquilo que eu penso, ou aquilo no que eu acredito, e deixar vocês ignorantes a respeito de outros assuntos. Então eu vou colocar para vocês o outro lado. Olha o outro lado. Mateus, Eusébio, que é um historiador, cita um outro historiador chamado Irineu, no livro História da Igreja, volume 8, são historiadores antigos, e ele diz assim: Mateus escreveu seu evangelho entre hebreus, em sua própria linguagem, sendo depois traduzido para o grego. Espera aí, eu disse que no grego tem aquela diferenciação da pedra, ou seja, essa diferenciação só aparece na tradução, não lá no original, porque esse historiador está dizendo que Mateus escreveu na língua dos judeus, não em grego. E agora isso dá uma dúvida, não dá? Não tem essa diferenciação. Com base nessa citação e na de outros 3 historiadores, surgem 3 problemas. Se foi escrito em aramaico, não tinha nessa língua distinção entre Petros e Petra. Em aramaico não tinha essa distinção. Segundo, Cristo falava o aramaico e não o grego, portanto, quando ele disse, ele preferiu não fazer essa distinção. Quando ele falou, ele não fez essa distinção. Pedro, da nacionalidade galileia, o primeiro pontífice dos cristãos, esse é o historiador que está falando, tendo inicialmente fundado a igreja de Antioquia, se dirige a Roma, onde, pregando o evangelho, continua 25 anos bispo na mesma cidade. Está escrito no livro Crônicas de Eusébio, na página 261. Ou seja, tem um historiador aqui que fala que Pedro morou 20 a 25 anos em Roma. Uau! Confunde a gente, não confunde? É por isso que a gente tem que estudar. Vai em busca de um lado, vai em busca do outro. Agora vamos ver. O que a gente vai fazer? Para onde que nós vamos com toda essa história aqui? Com toda essa divisão na nossa cabeça? Será que Pedro foi mesmo o primeiro Papa? Primeiro, nenhum historiador da época foi contemporâneo de Pedro. Interessante, esses historiadores antigos, nenhum viveu na mesma época que ele. Eles morreram entre 187 a 500 anos depois de Pedro. É muito tempo, não é? Então, quando eles escreveram baseado no que outros falaram, não no que eles viram.
Nenhum deles viveu na época de Pedro. Isso é importante. Olha só, os historiadores aí morreram. Esse Orígenes morreu 187 anos depois de Pedro, e os outros, dali para mais, né? Para que Pedro seja considerado o primeiro Papa, ele precisa ter morado em Roma, mas só 4 historiadores citam a tradição de que Pedro esteve em Roma. Só 4 deles citam, não mais, ninguém mais. Tem 3, existem algumas contradições, veja só. O mesmo historiador Eusébio, que citou Pedro como o primeiro pontífice dos cristãos e disse que ele morou em Roma 25 anos, ele tem uma outra citação no livro dele que diz o seguinte: depois do martírio de Pedro e Paulo, o primeiro a obter o episcopado na igreja romana foi Lino. Opa, o Eusébio se equivocou ali. De um lado ele diz que o primeiro foi Pedro, que estabeleceu o seu episcopado, e depois ele diz que foi o Lino, o primeiro Papa. Paulo, ao escrever de Roma a Timóteo, cita-o na saudação final da carta, Eusébio, bispo de Cesareia. Uau, que confusão que é feita aí na história. Sabe, esse negócio de história, eu fico assim, meio cismado com o negócio de historiador. Eu fui outro dia numa livraria comprar um livro, e tinha um livro ali escrito assim, A Verdadeira História do Brasil. Aquilo que não foi contado nos livros. Interessante. Então quer dizer que tem alguém achando que a história que nos contaram não contou todos os detalhes, ou que não é a verdadeira. Aliás, eu fico assim pensando no que os médicos dizem, porque isso é coisa assim, historiador, ciência, não é no que os médicos dizem. Os médicos são uma classe muito confiável, mas eu vou explicar. Não pode deixar essa lacuna no ar. Deixa eu explicar para você, senão os médicos vão ficar chateados comigo. Mas o médico diz assim: olha, você deve comer só na hora da refeição, e isso é o que vai fazer bem para você. Aí passa um tempinho, aí diz assim: não, para você manter o seu peso, você tem que comer a cada 3 horas. Aí passa um tempinho, sai uma outra pesquisa e diz assim: não, você deve comer só na hora da refeição, porque senão o seu estômago vai ficar cansado. Aí passa um tempinho e a gente fica assim no meio do caminho. E o problema não é o médico, são as pesquisas que levam para cá, e historiador, a gente fica assim, um diz um negócio, outro diz outra coisa, outro ouviu daqui, ouviu dali. E é por isso que muita gente não acredita na Bíblia. Só que a Bíblia não é livro de história. A Bíblia é revelação direta de Deus para os seus profetas. O historiador contemporâneo Peter de Rosa afirma no livro Vicários de Cristo: o nome de Pedro não aparece nas listas mais antigas de sucessão episcopal. Ou seja, não aparece o nome dele lá. E essa arqueóloga Margarida Guardus, essa é interessante, sabe por quê? Porque ela foi contratada pelo Vaticano para escavar e encontrar os ossos de Pedro. E na revista 30 Dias na Igreja e no Mundo, março de 1966, ela diz o seguinte, presta atenção o que ela fala: todavia, enquanto sobre Paulo temos notícias mais precisas, quanto à presença de Pedro em Roma, não possuímos testemunhas de contemporâneos. Ou seja, não dá para saber, não tem como, fica uma lacuna na história. Ou seja, quanto à última parte, o fato de Pedro ter sido o primeiro Papa, também não dá para provar que Pedro foi o primeiro Papa através da história e nem através da Bíblia. E a gente volta para a pergunta: quem é a pedra então? Se Jesus diz assim: tu és Pedro, seixo de pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Ele estava falando de Pedro? De quem que ele estava falando? Isaías 8, de 12 a 16, diz o seguinte: ao Senhor dos exércitos, a Ele santificai, seja Ele o vosso temor, seja Ele o vosso espanto. Ele vos será santuário, mas será pedra de tropeço e rocha de ofensa às 2 casas de Israel, laço e armadilha aos moradores de Jerusalém. Está dizendo aqui que quem é a pedra? No Antigo Testamento é o Senhor Deus. Então o Antigo Testamento diz que Deus é a pedra. E olha, esse tanto de texto aqui está dizendo que Deus é a pedra, no Antigo Testamento.
Então o Antigo Testamento afirma: Deus é a pedra. Salmo 118, 22, eu separei esse aqui, porque ele diz assim: a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Isso procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. E agora eu arrepio aqui de novo, porque isso aqui foi escrito por Davi, muito antes de Jesus vir, e está dizendo assim: a pedra que os construtores rejeitaram, ela veio ser a pedra principal. De quem será que Davi estava falando? Lucas 20, 17. Mas Jesus, fitando-os, disse: que quer dizer, pois, o que está escrito? E agora Jesus vai citar Salmo, esse que a gente acabou de ler. E ele diz: a pedra que os construtores rejeitaram, esta veio ser a principal pedra angular. Jesus olhou para os discípulos como eu estou olhando para vocês hoje, e ele diz assim: o que Davi quis dizer quando ele falou que a pedra principal foi rejeitada? O que Davi quis dizer? E ele, no verso seguinte, ele diz: todo o que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. De que pedra Jesus estava falando? Quem cair sobre essa pedra vai ser o quê? Despedaçado. E aquele sobre quem a pedra cair vai virar pó. Jesus estava falando de que pedra? Por fim, chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Quem é ele, a pedra que vive? Quem é ele, a pedra que vive? Jesus. Ah, Jesus é a pedra que vive. Está lá em 1 Pedro 2,4. Espera aí, 1 Pedro? Quem foi que escreveu isso aqui então? Foi Pedro. Pedro está dizendo que Jesus foi a pedra. Olha, vamos ver outro texto aqui, 1 Pedro 2,7. Para vós outros, portanto, os que credes, é preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio ser a principal pedra angular. Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou pedra angular. Pedro também diz, está escrito em Atos, mas faz parte do sermão de Pedro. Pedro declarou abertamente: Jesus é a pedra. Então quer dizer que quando Jesus falou com Pedro, mesmo que Mateus tivesse escrito em aramaico, Mateus estava lá. Pensa bem. E Jesus disse: porque tu és Pedro, seixo de pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Jesus deu a entender claramente para Pedro que ele estava fazendo diferenciação entre Pedro, que era um seixo de pedra, e ele que era a pedra. Por isso, na hora que o texto foi traduzido para o grego, espera aí, mas quem foi que traduziu o livro de Mateus para o grego? O próprio Mateus. Foi ele. Então nós podemos ter confiança no texto, porque a própria pessoa que estava presente traduziu para o grego, e quando ele escreveu no grego, ele fez diferenciação entre os dois termos, para indicar seixo e pedra. A pedra é o Senhor Jesus. Pedro não é a pedra. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei todo aquele sobre quem essa pedra cair. Ele está falando dele mesmo. E o que Daniel diz? Vamos voltar para a profecia e terminar aqui. Mas nos dias destes reis, esses reis eram onde mesmo? Na estátua? O pé da estátua. A gente vive em que época mesmo? Na cabeça, no peito, na perna ou nos pés da estátua? Nos pés. E Daniel está falando, nos seus dias, porque essa profecia diz respeito ao tempo do fim, dos nossos dias, o Deus do céu suscitará um reino. Opa, então essa pedra é um reino. Ah, faz sentido, não faz? Cabeça é um reino, o peito é outro reino, é tudo um reino. E está dizendo que a pedra vai ser um reino, e que Deus vai suscitar, e que não será jamais destruído. Esse reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Por isso Jesus diz assim: aquele sobre quem essa pedra cair,
A pedra significa Jesus voltando nos nossos dias e estabelecendo o reino eterno do nosso Deus. E então virá o fim, quando Ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder. Finalmente, nos nossos dias, Jesus volta. Ele diz: eis que venho sem demora. Quando Jesus vem? Quando Ele vem? Será que demora? Será que é logo? Como é que eu posso saber se vai demorar ou se vai ser logo? Como é que eu posso ter essa ideia? Será que dá para eu saber? Primeiro, Jesus assim: o dia e a hora ninguém sabe. Porém, Ele deixou para nós algumas dicas. Ele deixou para a gente alguns sinais. E no próximo programa, nós vamos ver esses sinais que Jesus deixou para nós. Nós vamos entender o que Jesus deixou para a gente de pista. E nós vamos comparar com os dias de hoje. Amanhã nós vamos sair da história e vamos entrar nos dias de hoje. E vamos ver o que Jesus disse: quando eu estiver para vir vai acontecer isso. E nós vamos ver se isso está acontecendo. O nosso próximo programa é diretamente a respeito disso. Hoje a gente vai terminar por aqui. Mas eu não posso terminar por aqui sem fazer um apelo para você. Sem chegar no seu coração, na sua alma e dizer assim: você é convidado hoje a fazer uma escolha entre a tradição e a Bíblia. Por causa da tradição, a maioria das pessoas se voltou contra Jesus. Você hoje tem que fazer a sua decisão: a Bíblia ou a tradição? E você? A Bíblia ou a tradição? Tem que ter o poder de Jesus na sua vida, para você escolher a Bíblia. Tem que ter o poder do Espírito. E eu quero rogar a Deus o poder dele na sua vida, para você fazer a escolha. Mas eu vou fazer diferente hoje. Eu vou pedir que você faça uma decisão mental, racional a respeito disso. Eu vou pedir que você fique em pé. Você que deseja colocar a Bíblia no lugar da tradição, pode ficar em pé, pode ficar. Obrigado. Pode ficar em pé. E eu sei que é desconfortável para quem fica sentado, mas você é corajoso de ficar sentado também. Se você quiser ficar sentado, você fica. E você aí em casa, vamos lá ficar em pé? Vamos? Se levantar aí no seu lugar? Para dizer assim: eu vou me levantar aqui. Toda vez que a tradição se deparar com a Bíblia, eu vou ficar com a Bíblia. Vamos lá, levanta. Em pé. Como nós aqui. Agora, você e eu temos poder para tomar essa decisão? Nós não temos. Mas Deus vai dar. Nós vamos pedir isso. E Ele vai dar. Fecha os olhos. Deus amado, nós queremos colocar nas Tuas mãos a nossa decisão. Nós não sabemos, Senhor, como nós vamos cumprir isso, porque a tradição é muito forte na nossa vida. Parece que arranca um pedaço da gente quando a gente nega a tradição, Pai. Então nos ajuda a entender os Teus propósitos para a nossa vida, porque a gente começa a estudar a Bíblia e começa a entrar num terreno que nunca nos disseram, Pai, mas está ali escrito. Nos ajuda por misericórdia. Toma nas Tuas mãos a nossa vida e a nossa decisão, porque nós não somos capazes de cumprir, mas se Tu nos deres o poder, nós vamos poder. Fica conosco, Pai. Toma-nos a todos nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém.